agora falar sobre dores. Dor nos membros superiores e nos dedos, formigamento, sensibilidade, sensação de queimação. Esses são alguns sintomas bem comuns, né? Das lesões provocadas pela realização de atividades contínuas e repetitivas. Nessa sexta-feira agora, dia 28 de fevereiro, é o Dia Mundial de Combate às Lesões por Esforços Repetitivos e distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Então, para conversar sobre esse tema, nós convidamos hoje o Dr. Bruno Lee, que é médico ortopedista, e ele vai nos explicar quais são as causas e os tratamentos para as famosas LERs. Certo, doutor? Seja bem-vindo, um prazer recebê-lo. Obrigado. Vamos bater um papo sobre isso, porque muitas pessoas acreditam que a gente só consegue ter uma lesão por esforço repetitivo trabalhando fora, trabalhando em trabalhos braçais, em empresas, mas em casa nós também podemos, né, ser acometidos por uma lesão como essa. O que seria essa lesão? A lesão por esforço repetitivo não necessariamente indica que você tem que fazer algum movimento muito amplo. Às vezes, a simples manutenção de uma... Só um segundinho, doutor. Claro. Tivemos um probleminha no seu microfone. Podemos voltar, diretora? Pode voltar, por favor. Vamos lá. Então, existe um conceito, assim, de muitas pessoas em que você tem que fazer, às vezes, algum movimento muito amplo, algo muito significativo para você ter lesão por esforço repetitivo. Às vezes, não. Às vezes, são movimentos pequenos de digitação, ou então até uma manutenção de uma postura que está sobrecarregando alguma área, que vai sobrecarregando aquele grupo muscular e acaba lesionando. E como que eu posso diferenciar essa LER, que é essa lesão do esforço repetitivo, com um outro tipo de lesão, que é o DORT, que você trouxe pra gente também, que é esse distúrbio osteomuscular? Isso. Na verdade, as duas são muito semelhantes. A DORT, na verdade, ela é relacionada ao trabalho, então é mais uma questão de nomenclatura. Perfeito, né? Mas as duas são lesões. Isso, são lesões muito semelhantes. E aqui nós temos os principais sintomas. Explica um pouquinho pra gente. Então, geralmente, você tem sintomas dolorosos, né? Onde você sobrecarrega. Então, por exemplo, se você tem uma lesão relacionada a computador, você pode ter dor no ombro, você pode ter dor aqui nos extensores do punho, ou então aqui na origem dele, que é a epicondilite. Você pode ter dor cervical por estar com a tela em uma posição não muito adequada. E além de dor, você pode ter queimação, pode ter formigamento. São todos sintomas relacionados ao processo inflamatório repetitivo no mesmo lugar. E aí, a partir dessa lesão do esforço repetitivo, eu posso desenvolver doenças relacionadas à LER? Na verdade, assim, quando você sobrecarrega um extensor, você fica lá o dia inteiro segurando o punho em extensão por causa do mouse ou por causa do teclado. Aquilo vai gerando microlesão, então ele gera um processo inflamatório. Esse processo inflamatório acontece um dia, 2, 10, 20, 30, sempre no mesmo lugar, ele pode acabar gerando alterações no tecido que envolve o tendão, que é chamado de sinovite. Aí essa sinovite pode acabar destruindo o tecido e acabar, muitas vezes, até rompendo ou degenerando, fazendo ele se transformar em um tecido muito diferente do que era o original. E quanto maior a alteração, maior os sintomas e mais difícil o tratamento. E interrompendo o que causa essa lesão, eu encontro a cura, ou uma vez que eu tenha uma lesão como essa, eu não tenho cura? Então, os casos mais leves, geralmente, eles melhoram só com repouso e com fisioterapia, exercícios. Casos mais graves, em que você já tem uma alteração do próprio tendão, por exemplo, já, às vezes, você precisa abrir e fazer uma sinovectomia, que é tirar aquele tecido anormal, ou às vezes reparar até mesmo o tendão. Então, quanto mais crônico, mais grave, maior a chance de precisar fazer um tratamento um pouco mais invasivo. A síndrome do túnel do carpo seria também uma lesão por esforço repetitivo? Ela pode, não só do esforço repetitivo, mas ela pode ser causada ou agravada pelo esforço repetitivo. Então, toda a inervação, a gente sente a palma da mão e tem força muscular nesses músculozinhos da mão, porque tem um nervo que passa por um túnel aqui, né, na parte volar. Esse túnel, ele pode ser comprimido e aí é como se você fechasse uma mangueira. Então, aquele estímulo nervoso acaba não passando e você começa a ter formigamento, começa a ter atrofia da musculatura. Isso tem que ser tratado. E por que nós temos encontrado cada vez mais pessoas com esse tipo de transtorno? Isso tem se tornado comum? Sim, porque hoje em dia cada vez mais você utiliza computador, né? Então mexe com os dedos o tempo inteiro. E aí na hora que você descansa, você mexe no celular.
Então você fica 20 horas por dia sobrecarregando aquele mesmo grupo muscular. E esse peso do telefone parece inofensivo, mas não é, né? Não é. Tanto para os punhos, quanto para os ombros ou ir para a cervical. Porque a nossa cabeça, por exemplo, ela algumas mais, algumas menos, mas ela pesa cerca de 5, 6 quilos. Se a gente pensar em uma alavanca, por exemplo, se você segurar um cabo de vassoura de pé, é completamente de você segurar ele reto, assim. A cabeça é a mesma coisa. Então, quanto mais inclinada ela está para baixo, maior a pressão que você gera aqui na região cervical. Então, uma cabeça de 6 quilos pode ficar com quase 30 em relação a força que gera aqui nas vértebras. A inclinação, né, da cabeça para esse smartphone. E o que isso pode provocar? Pode provocar desde hérnia de disco, pode provocar uma cervicalgia crônica ou uma cervicobraquialgia, né, que é a dor cervical que irradia para os braços. Entendeu? Então, às vezes pode ser algo sério, até cirúrgico. Quem trabalha com telefone ou com computador, tem algum exercício que deva fazer de tempos em tempos para amenizar o possível transtorno? Se a gente imaginar, é de bom senso não trabalhar 10 horas seguidas sem parar. Então, principalmente se você sente algum sintoma já, é interessante parar de hora em hora, uns 10 minutos, alongar, né? Se você sente cervical, alongar tanto essa parte dorsal quanto a cervical, para o lado, para o outro. E é daquele jeito que a gente faz na academia mesmo, que é inclinando? Exatamente, para um lado, para um outro, para baixo, para cima. Alongar essa região dorsal, os romboides, né? Fazer aquele alongamento dos ombros, né? A lombar é interessante alongar também. E isso durante o dia, então não só quando eu chego em casa, mas interromper realmente essa atividade repetitiva e alongar. Exatamente, porque o fato de você trabalhar muitas horas seguidas, você acaba sobrecarregando muito mesmo. A posição é muito interessante, essa questão, porque hoje em dia todo mundo trabalha mais com laptop. Então com o laptop você fica encolhidinho, né? Fica encolhidinho, a tela é baixa. O interessante é você, primeiro, apoiar os cotovelos. Hoje em dia não tem mais, mas lembra que tinha uma gavetinha nos computadores antigos? Nossa, tinha demais uma gavetinha e tinha também um descanso de punhos. Exatamente, porque assim, o ideal é você apoiar as costas, apoiar o pé, apoiar os cotovelos e trabalhar aqui, ó. Com a tela reta na direção do seu rosto. E com o encosto. Com o encosto, tanto nos pés quanto aqui na região dorsal. E assim, você não pode ficar assim o dia inteiro, também porque você acaba sobrecarregando os ombros. Tem uma distância ideal, então, que é de 60 centímetros, né? Isso, pelo menos. E a altura do chão ao computador não deve ser maior do que 110 centímetros. 110, a gente pensa para uma pessoa assim de 1,70 m. Se ela for mais alta, ela sobe um pouquinho a tela. Se ela for mais baixa, ela desce um pouquinho. Essa distância aqui é justamente para você não ficar nem com o braço muito encolhido, nem com ele muito esticado. Ficar numa posição mais funcional. Você consegue ensinar pra gente alguns alongamentos, alguns exercícios que a gente consiga fazer sentados? Sentados? Por exemplo, cervical, né? Esse que a gente mostrou, então você pode pegar, se você quer alongar o lado esquerdo, você segura com a mão direita, deixa esse braço relaxar, segura lá uns 15 segundos, 10 segundos. Nossa, na hora já traz um bem-estar, nossa, né? Você sente a musculatura relaxar. E assim, larga o peso mesmo, pendura a mão aqui na região da cabeça. Você mantendo o corpo ereto, você pode colocar as mãos aqui, né? E soltar o peso do braço mesmo para alongar essa parte posterior. Nossa, o meu até estalou. Os estalos têm algum indicativo de problema ou não? Não, isso é uma pergunta muito comum. O estalo é quando o líquido sinovial que está nessas articulações, ele pula de um lugar para o outro. Então faz um POC. Mas assim, não tem nenhum significado mais... O problema é se tivesse estalo com dor. Exatamente. É isso? Aí pode significar alguma coisa. Estalo sem dor não significa nada. Nada. Pode ficar tranquila. Alongar. Muita gente não suporta o próprio peso do corpo o dia inteiro. Então você começa o dia assim e você vai encurvando. Então você sobrecarrega muito essa musculatura dorsal. Então é interessante quando você faz isso, você está alongando tanto o ombro quanto essa região média da coluna, que são os romboides, né? Então você segura lá também uns 15 segundos. De cada lado. Você falou em ombro, eu me lembrei de bursite. Muitas pessoas sofrem de bursite. O que seria? Bursite e tendinite são duas doenças que elas ocorrem com a mesma causa, geralmente ocorrem juntas e têm o mesmo tratamento, por isso que confunde muito. Então a bursa
A gente tem bursa no corpo onde tem pele que desliza, ou algum tecido que desliza sobre o outro. Para não haver atrito, existe uma lâmina líquida que é a bursa. O tendão, ele é o que liga o músculo ao osso, é o que faz a gente movimentar. Então, no ombro é um lugar meio justo. Então, tem um osso aqui, o tendão e a bursa. Para o tendão justamente não ter atrito em cima desse osso. Então, quando você fica com ele o tempo inteiro tensionado, ele pode inchar. E aí ele vai gerando esse processo inflamatório, que a bursite, tendinite, acaba ocorrendo meio junto. E isso acontece através do desgaste com pessoas, né, com mais idade? Sim. Ou pode acometer qualquer pessoa? A tendinite, que é mais aguda, pode ocorrer em qualquer pessoa, mas a degeneração tende a ser em pessoas mais velhas, justamente pelo tempo, né, de uso. A peça vai ficando mais gasta. E quais são os trabalhadores que são mais abertos a terem algum tipo de LER, desse tipo de lesão? Existem os trabalhadores que fazem, que têm essas lesões por questão de postura, que é pessoal de escritório, né? E tem trabalhadores também que é por questão de carga mesmo. Às vezes a pessoa carrega 50 quilos de cimento e aí acaba tendo dor nas costas, né? Pelo peso. Olha, a Gláucia comentou aqui conosco no @Gazeta Mulheres que ela é técnica de mamografia há 27 anos. Sim. Ela tem, olhem a lista, hérnia cervical, bursite, tendinite crônica nos ombros, epicondilite e há 10 anos ela faz fisioterapia e RPG, mas não resolve. E aí ela te pergunta, seria justamente por conta do trabalho, de não interromper essa repetição de movimentos? Porque às vezes você trata de um lado, então o processo inflamatório é a resposta que o seu corpo dá quando você tem alguma lesão, né? A inflamação normal. Então, se ela está tratando e agredindo, tratando e agredindo, tratando e agredindo, isso não resolve nunca. Então, às vezes, é questão de realmente, às vezes, tirar até um afastamento, ficar um tempo para realmente reduzir esse processo inflamatório e ela poder voltar sem dor. Sem dor. Porque eu já vi casos de, assim, anos de tendinite. A pessoa melhora um pouquinho, trata, aí volta a fazer esforço, piora de novo, depois trata de novo. Às vezes, de dar uma parada assim, resolve de uma vez. E como que a gente pode tratar as lesões? Então, dependendo de cada lesão, você tem que fazer um tratamento específico. Então, eu acredito que se for alguma lesão relacionada à postura, corrigir esses vícios posturais, mudar de cadeira, mudar de mesa, adaptar, fazer exercícios de fortalecimento. E não precisa ser simplesmente só o alongamento, você pode fazer uma academia junto para realmente fortalecer, né? E procurar um médico para descobrir se já existe alguma indicação de fazer algum procedimento mais invasivo. Então, uma dor não é impeditivo de trabalho muscular. Eu posso ter dor e, mesmo assim, frequentar uma academia para ganhar força muscular. O ideal é você tratar essa dor primeiro, e aí quando tiver um pouco melhor ou quase bom, você iniciar um trabalho de fortalecimento. Porque e antes de mais nada, buscar um médico, né? Com certeza, porque às vezes você está com muita dor e você acaba fortalecendo e acaba piorando também. Perfeito. Muito obrigada, doutor. Você encontra mais informações no @Dr. Bruno Li com dois S, tá? Então é @Dr. Bruno Li para mais informações. Muito obrigada, até a próxima.